Olá, bom dia. Eu sou a professora Simone, de Gramática, passando aqui para lembrar que é necessário assistir o vídeo por inteiro, fazer as anotações principais no seu caderno de gramática e sempre, né, nos comentários, registrar o seu nome, série e turma. Lembrando também que no seu livro Novas Palavras possui o conteúdo, que é na página 258 que inicia. Vale a pena pesquisar, estudar, né? Ampliar bastante o seu estudo. E no final do vídeo tem um vídeo para ampliar seu conhecimento também. Vale a pena assistir por inteiro também. E se continuar dúvida, pode entrar em contato comigo no meu privado, lembrando sempre, né, no horário comercial, combinado? Então vamos lá, né? A nova matéria é classes gramaticais das palavras. Hoje será uma forma mais introdutória, futuramente nós iremos especificar cada grupo de palavras, substantivo, verbo, tá bom? Combinado? Então vamos lá? As classes gramaticais são 10, né? Que dividem em dois grupos, que é variáveis e invariáveis. Elas são 10. Então vamos lá. Primeiro é o substantivo, artigo, adjetivo, numeral, pronome e verbo. As invariáveis são advérbio, preposição, conjunção e interjeição. Lembrando, gente, que variáveis ela pode mudar, né? Ela muda em flexão, número e grau. Só um minuto aqui. Vamos lá. O primeiro, que é o substantivo, né? É a variação dele quanto ao que ele é variável, né? Então, é ao grau, número e gênero. Assim, podemos dizer, é o substantivo que é a menina, né? Que ela caiu da escada, aí tá sublinhado aí, e em gênero, né? Que seria o menino caiu da escada, as meninas caíram da escada, a menininha caiu da escada. O cão ficou sem dono. O substantivo é o cão, né? Já está sublinhado. Então, vamos lá para o gênero. A cadela ficou sem o dono. Os cães ficaram sem o dono. O canzarrão ficou sem o dono. Lembrando que os que estão sublinhados são os substantivos. A classificação quanto à formação. Ele pode ser primitivo, derivado, simples e composto. No primitivo, que é a goiaba, né? Então, essa goiaba está deliciosa. O derivado que seria goiabeira, né? Que é a goiabeira. Então, a goiabeira ficou queimada. Simples, né? Eu quero um pouco de água, que corresponde a um substantivo, e composto corresponde a dois substantivos, né? Então, ela comprou uma água de cheiro. Tá tudo bem? Vamos lá? O substantivo, né? Quanto ao tipo, pode ser concreto, abstrato, comum, próprio e coletivo. Exemplo: essa casa é minha, concreto, né? Que podemos ver, podemos pegar. Abstrato: você é o meu amor. Comum: vamos comer uma pizza? Palavra comum, né? Substantivo próprio: eu vou para o Rio de Janeiro, no caso, Rio de Janeiro.
coletivo. Ele foi atacado por um enxame coletivo, né? Enxame de abelhas. Até aí, gente, tá tudo bem? Então, podemos, né, o substantivo quanto ao tipo vai no concreto, abstrato, comum, próprio e coletivo. Citamos, né, os exemplos aí. Então, vamos lá. O artigo, a denominação sobre o artigo, artigo definido, indefinidos e mediações. Assim como falei com o médico, o artigo definido, né? O. Já encontramos os livros perdidos, os, né? Uma pessoa lhe telefonou. Então, aí, o artigo indefinido, uma pessoa me telefonou, né? Lhe telefonou. Uns garotos faziam barulho na rua. Forma indefinido, né? Que é uns garotos, né? Que não define. Então, já o nome diz indefinido. Forma na qual a empresa se emprega-se o artigo. É obrigado de emprego o artigo definido sobre a forma de numeral e substantivo especificadamente. Não cometer equívocos sobre o emprego de certo pronome. De forma facultativa, emprega-se o artigo diante de pronomes possessivos. Emprego de artigos diante de nomes de pessoas. Os artigos definidos são declináveis, podendo-se combinar com algumas preposições. Então, o artigo, né, ele emprega-se quando é forma numeral e substantivo, não cometer equívocos sobre o emprego de certos pronomes, né? Na forma facultativa, pode ou não pode, né? Emprega-se artigos diante de pronomes possessivos, como emprego de artigos diante de nomes de pessoas, artigos definidos, né? Podendo se combinar com algumas preposições. Então, vamos lá. Adjetivo é uma palavra que caracteriza o substantivo, né? Atribuindo sempre, gente, qualidade, uma característica, estado ou modo de ser. Flexiona-se em gênero, número e grau. Uma flexão de gênero. O empregado competente, né? O empregado é competente. Característica, né? O adjetivo competente. A empregada competente, né? No gênero feminino. Adjetivo competente. Quanto ao número, o poema herói cômico. Poemas herói cômicos, né? Olho verde água. Olhos verde água. Quanto ao grau, né? Atual, atualíssimo, né? Negro, nigérrimo, fácil, facílimo. Na locução adjetiva, vem período da tarde, período vespertino, né? O colégio tem período matutino e período vespertino. Conselho de mãe, conselho materno. Então, sempre a preposição mais advérbio, a preposição mais o substantivo. O adjetivo ajuda, né, a produção ficar melhor, a nossa fala ficar melhor, né? Ela faz de fácil entendimento. E aí, gente, tudo bem? Então, vamos lá? Vamos para o numeral, que ele pode ser cardinal, coletivo, ordinal, multiplicativo, fracionário, né, partitativo e romanos. Assim como, né, ele comprou uma dúzia de bananas, né, dúzia. Na festa eu arrecadei, né, tipo de dinheiro. Ponha 1/4 da xícara de açúcar na massa, 1/4.
No acidente, o carro foi partido ao meio, né? Olha aí o meio. Estamos no século 21, ou numeral romano aí. Pronome é constituído por categorias, né? Análise para um contexto. Através da coesão textual, os pronomes são substantivo, adjetivos ou adjuntos, não aceitando sufixos aumentativos, diminutivos e superlativos, pronomes substantivo e adjetivo, possessivo, indefinido, relativo, interrogativo e de tratamento. Então, os pronomes podem ser, né, substantivo e adjetivo, possessivo, indefinido, relativo, interrogativo e pronomes de tratamento. Assim como, né, eu estou com fome. Você gosta de abóbora? Ele está doente. Alguém pode adivinhar nossas vontades? Então, os pronomes estão, né, todos sublinhados, como eu, você, ele, alguém. Vossa Majestade é cruel, Sua Majestade é legal, tua opinião é igual à minha. Seja qual for o resultado, não desistiremos. Quantas crianças foram escondidas? Que horas são? Eu conheço um menino que caiu no rio. Então, esses todos que estão sublinhados são pronomes. Tem o pronome de tratamento, que é Vossa Majestade, pronome pessoal, do caso reto, que é eu, né? Ele, indefinido como alguém, possessivo, nossas. Depois, futuramente, né, eu irei especificar, colocar para vocês os pronomes, né, definir para vocês e nós iremos especificar para vocês um por um, né? Hoje é só na forma introdutória, tá ok? Combinado? Então vamos lá. Verbo, né, que é o nome dado que designa uma ocorrência, uma situação. O verbo pode designar uma ação, um estado, um fenômeno da natureza. Categorias da flexão dos verbos, né? Eles podem ser número, pessoa, modo e tempo. Sempre, né? Ele divide, né? Na voz ativa, na voz passiva e na voz reflexiva. Na voz ativa, ela tem atuação, tem ação, como, né? Os alunos resolveram todas as questões. Passiva, né? Ele fica apático. Todas as questões foram resolvidas pelos alunos. Reflexiva, Ana se cortou ou se machucou, né? Ana se cortou ou se machucou? Aí eu tô refletindo, né? Então, voltando aí. Então, a voz pode ser ativa, passiva ou reflexiva. Certinho? A ativa, ela tem atuação. A passiva fica recebendo, né? E a reflexiva vai ficar pensando, ficando no questionamento, né? Advérbio, palavra variável que indica circunstâncias ocorrentes através de uma ação verbal. As classificações empregam-se de acordo com a circunstância expressada, definidas, conforme a norma gramatical brasileira. Ela pode ser modo, né? Pode dividir o advérbio em modo, lugar, tempo, negação, dúvida, intensidade, afirmação e interrogativa, né? Modo, ela está mal. Lugar, o cachorro está ali. Lembrando, né?
Todos que estão sublinhados são os advérbios, referindo aí. De modo, a palavra mal. Lugar, ali. Tempo, eu visitei ela ontem. Olha aí o tempo, né? Ontem. Negação, não gosto de você. Negando, né? O não. Pode ser também um nunca, né? Dúvida, talvez ele acerte tudo. Então, o de dúvida, talvez. Intensidade, eu te amo demais. A palavra intensidade aí, gente, demais. Afirmação, tenho certeza disso. Estou afirmando, né? Certeza. Interrogativo, onde está você? E vem com sinal de pontuação ou interrogação. A preposição, né? Simples ou essenciais. A preposição ajuda, né? Ligar as palavras também, como a, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sobre e atrás. Acidentais, durante, conforme, segundo, como, salvo, fora e etc. Aqui, né, tá uma charge aí, reserva indígena, espaço reservado para os índios. Olha aí, que maldade, né, gente? Conjunção, a palavra que liga duas orações, assim como, né? Saí cedo e visitei meus avós. Ele me ama assim como eu amo. Então, a conjunção, né? E, assim como, né? Todas que estão sublinhadas aí, tá? Você trabalha ou estuda, a palavra aí, né? Ou. Ela estava aqui, mas já saiu, a palavra mas. Fico mais velho à medida que o tempo passa, à medida que eu vou porque quero. Então, a conjunção porque. Interjeção. A interjeções pode ser classificada de acordo com o sentimento que traduzem, né? Alegria, saudação, alívio, estímulo e aprovação. Como, né? Desejo, dor, surpresa, impaciência, medo e etc. É assim como, né? Ai, meu dedo. Então, a interjeção ai. Levanta, amigo, coragem. Então, a interjeção aí, coragem. Puxa, esse trabalho não acaba mais, né? Então, a palavra puxa, ou se não, puxa, essas aulas não acabam mais, né? A palavra puxa, que seria a interjeção. Outros exemplos que não expressam emoções, como são ordem, né? Exemplos, né? Yes, ok. Todas aí, né? Uma interjeição e sempre com sinal de exclamação. Um aqui, né? Há uma outra charge aqui. Oba, ele não levou o meu relógio. Olha aí. Isso infelizmente acontece, né? No Brasil. Não só no Brasil, em outros países também. Ei! Olá, pessoal! Hoje a nossa aula é sobre as classes de palavras, também conhecidas como classes gramaticais. Vamos lá? As classes de palavras são grupos pelos quais as palavras são organizadas, conforme a função gramatical que elas desempenham.
existem 10 classes de palavras: substantivo, verbo, adjetivo, pronome, artigo, numeral, preposição, conjunção, interjeição e advérbio. Essas 10 classes se dividem em 2 grupos, o grupo das palavras variáveis e o grupo das palavras invariáveis. As palavras variáveis são substantivo, verbo, adjetivo, pronome, artigo e numeral. Isso significa que essas classes de palavras podem variar em gênero, masculino e feminino, número, singular e plural, e grau, aumentativo e diminutivo, comparativo e superlativo. As palavras invariáveis são preposição, conjunção, interjeição e advérbio. Isso significa que elas não sofrem qualquer variação de gênero, número e grau. Chegou a hora de estudar cada uma das classes de palavras, começando pelo grupo das palavras variáveis. Substantivo é a palavra que dá nome a pessoas, animais, lugares, objetos, seres espirituais e mitológicos, qualidades e sentimentos, tais como menino, gato, praia, celular, sereia, beleza. Exemplos de frases com substantivos. O menino é inteligente. Empresta o teu celular? A tua beleza me encanta. Verbo é a palavra que indica ação, estado, fenômeno da natureza, desejo e ocorrência, tais como danço, amanheceu, queria, aconteceu. Exemplos de frases com verbos. Corro todos os dias. Anoiteceu cedo. O que aconteceu? Adjetivo é a palavra que dá características aos substantivos, indicando qualidades ou defeitos, aspecto e estado, tais como feliz, super interessante, amável. Exemplos de frases com adjetivo. A criança ficou feliz. O artigo ficou super interessante. Sempre foi amável comigo. Pronome é a palavra que representa ou se refere a seres em geral, e tanto podem acompanhar como substituir os substantivos, indicando pessoas do discurso, posse e posições, tais como eu, meu, aquele. Exemplos de frases com pronome. Eu aposto como ele vem. Esqueci meu documento em casa. Aquele tipo não me sai da cabeça. Tudo bem até aqui? Artigo é a palavra que vem antes do substantivo com a função de o especificar ou de o generalizar, tais como o, as, uns. Exemplos de frases com artigo. O menino saiu. As meninas saíram. Uns constroem, outros destroem. Numeral é a palavra usada para fazer contagem, além de indicar quantidade e ordem ocupada numa posição, tais como primeiro, dezenas. Exemplos de frases com numeral. Um pastel, por favor. Primeiro as damas. Dezenas de pessoas estiveram presentes. Chegou a hora de estudar cada uma das palavras invariáveis. Preposição é a palavra que tem a função de fazer a ligação entre palavras ou orações, estabelecendo uma relação de dependência. Assim, a segunda palavra ou oração explica a primeira, tais como a, após, para. Exemplos de frases com preposição. Entreguei a carta a ele. As portas abrem após as 18 horas. Isto é para você. Conjunção é a palavra que une termos de uma oração que tem o mesmo valor gramatical, ou que une orações, tais como e, portanto, conforme. Exemplos de frases com conjunção. Vou com meu namorado e com uma amiga. Portanto, não sei o que fazer. Dançar conforme a música. Interjeição é a palavra que exprime emoções, sentimentos ou que serve para interagir com um interlocutor, tais como olá, viva, psiu. Exemplos de frases com interjeição. Olá, sou a Maria.
Viva! Conseguimos ganhar o campeonato! Psiu, não faça barulho aqui. Advérbio. É a palavra que acompanha verbos, adjetivos ou outros advérbios e os modifica ao indicar modo, tempo, intensidade, tais como melhor, demais, ali. Exemplos de frases com advérbio. O melhor resultado foi o do atleta estrangeiro. Não acha que trouxe folhas demais? O restaurante é ali. E aí, pessoal, entenderam tudo? Para reforçar ainda mais esses conhecimentos, vamos fazer uma revisão rápida neste resumo. As classes de palavras são grupos pelos quais as palavras se organizam de acordo com a função gramatical que elas desempenham. Existem 10 classes de palavras: substantivo, verbo, adjetivo, pronome, artigo, numeral, preposição, conjunção, interjeição e advérbio. As classes de palavras se dividem em 2 grupos. O grupo das palavras variáveis, que são as palavras que podem variar em gênero, número e grau. E o grupo das palavras invariáveis, que são as palavras que não sofrem qualquer variação de gênero, número e grau. Vamos recordar as classes de palavras variáveis? Substantivo é a palavra que dá nome a pessoas, animais, lugares, objetos, seres espirituais e mitológicos, qualidades e sentimentos. Verbo é a palavra que indica ação, estado, fenômeno da natureza, desejo e ocorrência. Adjetivo é a palavra que dá características aos substantivos. Pronome é a palavra que representa ou se refere a seres em geral, e tanto podem acompanhar como substituir os substantivos, indicando pessoas do discurso, posse e posições. Artigo é a palavra que vem antes do substantivo, com a função de o especificar ou de o generalizar. Numeral é a palavra usada para fazer contagem, além de indicar quantidade e ordem ocupada numa posição. Agora vamos lembrar o que falamos sobre as classes de palavras invariáveis. Preposição é a palavra que tem a função de fazer a ligação entre palavras ou orações, estabelecendo uma relação de dependência. Conjunção é a palavra que une termos de uma oração que tem o mesmo valor gramatical, ou que une orações. Interjeição é a palavra que exprime emoções e sentimentos ou que serve para interagir com o interlocutor. Advérbio é a palavra que acompanha verbos, adjetivos ou outros advérbios e os modifica ao indicar modo, tempo, intensidade. Este foi mais um vídeo do Toda Matéria. Temos outros conteúdos incríveis esperando por você no nosso site www.todamateria.com.br. Bom, gente, espero que tenha contribuído com vocês, né, a videoaula. Lembrando que você pode voltar ao vídeo, anotar as partes principais, buscar no livro também as informações do conteúdo, no livro de vocês, né, Nova Palavra, na página 258. E também, se acaso continuar dúvida, entre em contato comigo, certinho? O meu muito obrigado, um abraço.